E aí, vamos mergulhar de cabeça nessa análise? Hoje, a gente vai explorar uma obra fascinante do Alfonso Torres Carrilho, que fala sobre o pensamento crítico latino-americano. A arte vibrante e multifacetada da capa do livro não é só decorativa, não. Ela é, na verdade, uma metáfora absolutamente perfeita para o que vamos discutir. Ela representa uma realidade social que é super fluida, complexa e dinâmica. Sabe, a gente não está lidando com um mundo simples em preto e branco, mas com uma tapeçaria rica e que não para de mudar. O nosso objetivo hoje é entender como os teóricos do continente começaram a ver a sociedade não como um objeto passivo, mas como um espaço vivo de emancipação e de construção de futuros possíveis. Para mapear essa mudança de paradigma, a nossa agenda de hoje passa por 5 pontos rapidinho. Primeiro, as origens do pensamento crítico. Depois, o poder da subjetividade. Em seguida, o que é o pensar epistêmico. Aí vamos para as metodologias de pesquisa participativa e, por fim, educação popular e emancipação. Vamos lá? Começando pela seção 1, Origens do pensamento crítico, focando no contexto histórico da resistência. É fundamental entender de onde essas ideias surgiram, porque elas estão totalmente ligadas ao momento histórico. Isso não foi só um debate acadêmico dentro de uma sala de aula. A partir dos anos 60, começou a ficar claro que aquelas teorias importadas do norte simplesmente não davam conta da realidade local. Aí vieram os golpes militares. Muitos intelectuais foram forçados ao exílio, no Brasil em 64, no Chile e no Uruguai em 73, na Argentina em 76. Muita gente convergiu para o México e para outros países. Ou seja, esse pensamento crítico nasceu literalmente como um mecanismo de sobrevivência e um ato de resistência contra regimes autoritários. A distância e o exílio acabaram permitindo que os problemas fossem vistos por ângulos totalmente novos. E o contraste entre as abordagens é gigantesco. De um lado, as ciências sociais tradicionais têm essa pegada de teorias estáticas, exigindo uma distância objetiva, usando conceitos engessados e tratando as pessoas quase como peças de um tabuleiro. Do outro lado, o pensamento crítico latino-americano abraça a fluidez. O pesquisador é visto como parte integrante de tudo aquilo. Os saberes dialogam e a prática é essencialmente localizada. É uma visão que entende que as pessoas são as criadoras ativas da própria história e não meros espectadores. O que nos leva direto para a seção 2, o poder da subjetividade e o despertar do sujeito ativo. O grande lance aqui é que a tal da subjetividade social não diz respeito apenas aos pensamentos de uma pessoa isolada. Estamos falando de um espaço que é compartilhado, muito dinâmico e profundamente político. É onde a emoção, a cultura, a memória e a vontade coletiva se encontram. Segundo os teóricos, é por meio dessa subjetividade que um grupo consegue elaborar as próprias experiências, criar um senso de pertencimento e, de fato, construir a realidade. É o que dá fôlego para resistir ao sistema e criar novas possibilidades. E é exatamente por isso que a gente usa a palavra magmática. Uma palavra forte, né? É que, em vez de ver a sociedade como uma máquina previsível e engessada, essa perspectiva prefere a imagem do magma de um vulcão, algo imprevisível, fluido e cheio de potencial humano. A realidade social, sob essa ótica, está sempre em movimento, sempre abrindo espaço para futuros que emergem naquilo que o pensador Hugo Zemelin chamou de presente potencial. Chegando na seção 3, o que é o pensar epistêmico e como ele desafia teorias rígidas. Bom, o coração dessa mudança metodológica é o chamado pensar epistêmico. A premissa é simples, mas poderosa. Em vez de pegar um problema novo e tentar espremer ele dentro de uma caixinha teórica que já não serve mais, a prioridade tem que ser o contexto histórico. Quando a mente fica aberta àquele momento histórico específico, a gente evita forçar realidades hipercomplexas em moldes acadêmicos restritivos. A realidade histórica vem sempre em primeiro lugar. A teoria vem depois. Para ilustrar bem isso, tem uma história do próprio Hugo Zemelman que é fantástica. Uma vez, ele foi se hospedar num hotel para um evento e pediram para ele colocar uma daquelas pulseirinhas de plástico de identificação. Ele simplesmente se recusou. A frase dele foi: "Eu não sou um animal para que me marquem dessa maneira." Uma atitude que resume a exigência inegociável dele de ser tratado como um sujeito autônomo, com vontade própria e jamais como um objeto passivo ou um mero número. A teoria, para ele, precisava respeitar essa exata mesma autonomia. Seção 4. Metodologias de pesquisa participativa. Vamos ver as ferramentas para essa transformação. Um conceito-chave aqui é o diálogo de saberes, que é super defendido por nomes como Boaventura de Souza Santos e Orlando Falsborda. A ideia é quebrar totalmente aquela velha hierarquia do conhecimento, sabe? Não existe só o saber acadêmico isolado lá no topo.
O que existe, ou deveria existir, é uma interação ativa entre a ciência de laboratório e a sabedoria das ruas, das tradições e das lutas sociais. Isso mostra que a academia tem muito a aprender com as comunidades. Mas como isso funciona na prática? Acontece através de uma prática super localizada e ciente da própria história. E rola uma produção coletiva do saber. Ou seja, as pessoas que participam da pesquisa são vistas como coautoras do conhecimento. Os autores deixam claro que é preciso ter muita flexibilidade e um compromisso real com a emancipação. A comunidade não é só o alvo do estudo, ela investiga os próprios problemas e cria soluções lado a lado com quem está pesquisando. E aí surge uma pergunta fundamental. O que acontece quando a pessoa que pesquisa sai daquela postura neutra, de jaleco, e se envolve de verdade com o tecido social? Isso muda tudo. Para o pensamento crítico latino-americano, a verdadeira compreensão não vem de um distanciamento clínico artificial, mas sim de um compromisso compartilhado e de uma postura ética perante a realidade. Para fechar nossa sessão 5, Educação Popular e Emancipação, explorando as pedagogias da libertação. Antes do texto, vem o contexto. Olha a força dessa frase do Paulo Freire. É um lembrete poderoso de que ler o mundo e entender o cenário político e social precisam vir muito antes de simplesmente ler as palavras no papel. Aprender as letras é essencial, com certeza, mas compreender a própria história é o que os teóricos consideram verdadeiramente emancipador. E a gente vê essa teoria na prática até hoje. As fontes trazem um exemplo incrível de um protesto estudantil recente na Colômbia. O alvo era uma política do governo chamada Ser Pilopada, que desviava a verba para instituições privadas. Usando a linguagem e o contexto local de forma brilhante, os estudantes criaram o slogan Ser Pilo no paga, se lo público se acaba. Essa simples inversão cultural deslocou completamente o debate sobre o financiamento da educação. É a emancipação acontecendo ali, no mundo real. E para amarrar toda essa nossa jornada, a gente dá um salto lá para o século XIX, pegando a provocação do educador Simón Rodríguez. Ou inventamos, ou erramos. Essa frase é a âncora absoluta do pensamento crítico latino-americano. É um chamado claro. A América Latina não pode só ficar imitando modelos de fora de forma passiva. Ela tem que forjar os próprios caminhos. Chegando ao fim da nossa análise, fica uma reflexão muito importante. Baseado em tudo que a gente conversou sobre subjetividade e ação, vamos continuar sendo meros objetos passivos de uma história escrita por outros, ou vamos despertar como sujeitos ativos, prontos para construir o nosso próprio presente potencial? Fica aí a provocação. Continuem explorando essas ideias e até a próxima análise.